Olá, meus amados, estamos de volta. Vamos trabalhar? Pois é, hoje nós temos um vídeo, temos uma palavra assim muito especial para trazer e gostaria que você ficasse até o final do vídeo para que você possa aproveitar bem, né? Afinal de contas, eu estou fazendo este vídeo neste propósito mesmo, trabalhando para o Senhor. E você que ouve, puder aproveitar para trabalhar para o Senhor também neste mesmo rumo, com certeza vai ser uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre a fé, especialmente sobre o desmoronamento da fé, que está sendo um processo bastante acelerado, especialmente nos últimos tempos. A gente tem visto que a coisa tem apertado e, graças a Deus, tem sido muito bom para aqueles que estão realmente buscando ao Senhor de todo o coração, mas nós sabemos que nem todos, diz a palavra de Deus, que a fé não é de todos, nem todos têm a mesma estrutura. Então a gente vê que hoje tem muita gente atrapalhado na fé. E isto, até eu quero ler aqui um texto para os irmãos. Desculpa essa tosse. No livro de Lucas 18:8, na parte B do versículo, diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso Jesus falando, né? Então nós sabemos que isto é uma profecia para os últimos tempos, e a gente às vezes ficou tão descansado quanto a isto, achando que lá não sei, está andando para o último século, não sei quando, isto estaria assim, e não imaginávamos que isso iria nos pegar agora, neste tempo. Nós estamos vivendo um desmoronamento da fé muito grande. E nós queremos apontar aqui alguns motivos para que isto aconteça. Isso para que nós possamos tomar isto como alerta e observar e pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? Com tudo que nós temos visto, meus amados, a gente vê claramente que hoje, acho que mais do que nunca, nós precisamos ter uma vida e uma fé sobrenatural. Parece até uma coisa de outro mundo, mas não é. Isto é verdade mesmo. E não começou agora, né? Nós vemos que em todos os tempos, todos os servos do Senhor, pelo que a palavra fala, e mesmo os testemunhos de servos que não constam na Bíblia, mas aqueles que alcançaram progresso na caminhada após o Senhor tiveram uma vida assim, de fé e uma vida sobrenatural. Estava lembrando aqui aquela passagem muito conhecida que Jesus andou por cima do mar e Pedro ficou assim muito entusiasmado e quis andar também. Jesus disse: vem. E ele foi, enquanto ele teve fé, ele caminhou. Depois, na hora a fé faltou, ele afundou, né? E assim acontece conosco. Parece, não é coisa do outro mundo, mas isso é a realidade que nós estamos vivendo. E cada vez isso se faz mais necessário, até porque naqueles tempos que Pedro teve essa experiência, não era qualquer pessoa que queria ser crente, né? Nós mesmos que estamos nessa faixa dos 60 anos para lá, nós sabemos que nessa época, na minha época, por exemplo, não era qualquer pessoa, era assim até discriminado o crente, né? Mas hoje é tanto crente para tudo que é lado.
e a gente está até já orando ao Senhor para que haja haja definição na vida desses crentes, porque as igrejas estão cheias de crentes que muitas vezes não têm nem certeza de salvação, né? O evangelho ficou até uma coisa social, uma coisa chique, né, para muitos, né? Então hoje não tem problema nenhum você ir à igreja, e isso é muito bom, mas tem um lado ruim também, porque isso abriga muito o esfriamento da fé, né? Então nós vamos apontar aqui alguns motivos para o esfriamento da fé. Eu quero apontar primeiro o fato de os pais não ensinarem aos filhos a palavra de Deus. Isso eu estou falando para crentes. Claro, a gente não vai cobrar isso do ímpio, Deus não cobra do ímpio, porque ele não sabe, né? Mas os crentes deixaram de se preocupar com o ensino da palavra de Deus aos filhos. Então, normalmente, esse filho, quando ele sai da casa dos pais, ele já sai meio cambaleando e muitas vezes ele, até mesmo com uns ataques muito grandes nas escolas, universidades, quando ele vai para elas, ele acaba perdendo a fé, esfriando, ficando só aquele crente que confiado na fé dos pais, né? Então esse eu creio que é o motivo principal. Os pais não ensinarem os filhos a palavra de Deus. E não só os pais, mas também os pastores. Hoje a gente vê um descaso muito grande com o ensino da palavra de Deus. Isto é preocupante, porque como é que essas crianças, como vão servir ao Senhor, como vão ser firmes no Senhor se não têm o ensino da palavra de Deus? Muitos acabam tendo experiência com o Senhor quando já estão nas piores situações, né? Quando poderiam ter aprendido em casa, aprendido na igreja. A gente convida aos pais, aos pastores que priorizem a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus às crianças, adolescentes, pessoas que são completamente dependentes de nós. Então isso é muito sério e desculpa, irmãos. Esta tosse não é fácil. E eu quero também apontar, isso são coisas internas, digamos assim, né? A casa dos pais e a igreja. Depois vem a parte externa. Eu quero, em primeiro lugar, mencionar os governos, como a nossa fé tem sido afetada pelos governos. A gente, até pouco tempo, não imaginava que a coisa seria desta forma, mas nós vemos hoje como os governos, especialmente através da política, têm combatido de maneira atroz a nossa fé. Isso de maneira muito sutil, que se a gente não estiver atento, a gente nem se apercebe. É como eles estão destruindo a nossa fé nas escolas, nas universidades, através da alimentação, através da saúde, de um modo geral, através da religião, né? Nós vemos que tem governos que combatem a religião, né? Aqui mesmo no nosso país nós já ouvimos críticas, muitas críticas à religião. Então, eu peço até aos irmãos que meditem sobre isso, porque o combate é muito intenso através dos governos, através da alimentação. Misericórdia, a gente, se não estiver bem atento, nós podemos nos envenenar com muita facilidade, envenenar a nossa família através de alimentos que são lançados no mercado como bons para a nossa saúde, mas nós temos que selecionar, né? Os alimentos, eu falei alimento, educação, religião e outros fatores mais, né? E se a gente for observar, requer de nós isto
uma necessidade de nós sermos, meus queridos, pessoas bem informadas, porque tem uma passagem muito clara lá da palavra de Deus que adverte: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Não é só conhecimento da Bíblia, não, mas nós temos que entender o mundo, o local, a situação que nós estamos inseridos, identificar aquilo que nos faz mal e para nós irmos nos desviando deles. Nós nos lembramos sempre dali do povo de Israel, como eles prosperam até hoje, mas eles são muito dados ao conhecimento. E nós, os crentes, estamos muito atrasados neste fator conhecimento. Temos que avançar nisto, porque as lutas, os ataques são muito grandes e muitas vezes tão sutis que, se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos identificar e vamos ficar, no mínimo, crentes medíocres, que não conseguem entender nem sequer a palavra de Deus. Então nós temos que investir você e temos que usar o conhecimento que Deus nos deu. Você que teve a oportunidade de estudar, de fazer bons cursos, coloque isto na presença do Senhor para que Ele lhe use, para que nós possamos ter uma vida excelente. Não podemos nos acomodar com esta vidinha deste olhar para as coisas terrenas, que isso não leva ninguém ao céu, né? E é claro, nós temos que compreender também o poder do império das trevas interferindo na nossa vida para nos tragar, como diz a palavra do Senhor, que ele nos rodeia dia e noite, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos a isso, que não é brincadeira, é coisa muito séria. E só com essas coisas aí que eu listei para a gente refletir, nós já vemos que nós podemos ficar realmente uma situação muito difícil, muito atrapalhada para caminharmos na obra do Senhor e não teremos resultados. Hoje a gente está vendo as igrejas cheias de pessoas que não conseguem resolver os seus embaraços, os seus pecados. Às vezes um pecado que poderia ter sido resolvido, que pode ser resolvido, leva uma pessoa à queda, leva a perder a salvação. Nós temos que ser mais perseverantes na busca da nossa qualidade de vida, para que nós não fiquemos para trás. Nós vemos muitos irmãos que estão sem congregar. Isso é uma grande realidade. A gente ouvia falar que nos Estados Unidos era tanta gente que não congregava. Hoje nós vemos que aqui no Brasil tem muita gente que não congrega e nós sabemos que não é culpa dos irmãos muitas vezes, mas é culpa até mesmo das instituições que não têm zelado pelo ensino genuíno da palavra do Senhor. Os crentes ficam embaraçados, adoecidos e acabam sem conseguir congregar, sem conseguir caminhar. A gente pode listar algumas coisas. Meus irmãos, é muito difícil até você congregar num lugar onde não há ordem, onde o som daquela igreja adoece. Nós temos que atentar para estas coisas, porque são importantes. Todos nós precisamos congregar, todos nós precisamos ser bem assistidos. Aqueles que são chamados para assistir, diz a palavra do Senhor, bem claro, diz assim: aquele que foi chamado para o ensino, dedique-se ao ensino. Não podemos nos lançar ao ensino sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer os princípios da palavra do Senhor, porque nós vamos trazer dificuldade para as pessoas. Então, eu acho que já falamos bastante, espero que a gente esteja falando mais vezes sobre estes assuntos, e eu quero voltar a convidar os irmãos
para, em primeiro lugar, dar atenção ao ensino da palavra do Senhor às crianças, aos jovens, aos seus filhos, aos netos. E os pastores, primar pelo ensino da palavra do Senhor também, especialmente às crianças. E, nós procurar congregar, porque congregar é um princípio básico que a palavra de Deus nos ensina, nos manda congregar. E às vezes é difícil mesmo, eu mesmo já tenho passado muita dificuldade com isso, mas nós precisamos insistir. Não é de uma forma assim, eu diria, não é na força da nossa carne, mas nós precisamos ter fé de que nós podemos sim cumprir este mandado do Senhor. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a igreja não é solta por aí, sem pastores, sem nada, mas ela tem os seus líderes, os apóstolos, os profetas, os pastores, para cuidar das suas ovelhas. E nós precisamos desfrutar desse benefício. E vamos orar, meus irmãos, para que nós possamos alcançar isto no Senhor, alcançar a direção do Senhor, a condição do Senhor, para que nós possamos estar congregando, porque muitas vezes a gente fica bastante triste até de ver que irmãos que poderiam estar sendo muito úteis na obra do Senhor estão mal usados ou estão até em casa, às vezes por causa de embaraços, por causa de falta de ensino, por falta da vivência da palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês para nós estarmos aqui, nós estamos aqui em Pinheiros agora, aqui no Espírito Santo, ali na rua, deixa eu ver, a Rua Vitório, né, Décio Vitório? Deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui onde foi que eu esqueci. Fala aí para mim, Décio. Pode falar. Desculpa, eu me esqueci. Mas é a igreja do pastor Nilson. Pastor Nilson aqui em Vitória Andrade, 131, no bairro Domiciano. Nós estamos ali pregando a palavra de Deus na escola bíblica. Nós estamos tendo uma experiência maravilhosa, diferente. Nós temos aprendido muito sobre princípios de libertação e o Senhor há muito tempo nos incomoda para que nós possamos ensinar isto de maneira preventiva, não é? Lá você não vai, ninguém vai, os demônios não vão se manifestar, não vai acontecer isso, aquilo, mas você vai aprender como lidar com as situações, com os embaraços, com os pecados, e você ter uma vida plena, uma vida abundante na presença do Senhor. Porque o que a gente tem visto não é nada agradável. Muitos irmãos embaraçados por causa de problemas que aconteceram dentro das igrejas, que aconteceram dentro das suas casas e não têm conseguido resolver à luz da palavra do Senhor, estão sendo, às vezes, nem sendo usados na obra do Senhor. Isso não é bom. O Senhor está querendo que nós todos estemos engajados na sua obra de maneira plena, de maneira poderosa, cada um sendo usado com os dons, com os talentos que Deus nos deu, porque a igreja que Deus conquistou ali na cruz do Calvário é uma igreja forte e está tudo à nossa disposição. Vamos lutar para que nós tenhamos esta vida e esta fé sobrenatural. É aquela fé onde as pessoas não estão vivendo apenas visando as coisas desta vida. O apóstolo Paulo já falava que se nós visarmos apenas as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O mais precioso que Deus preparou para nós é a vida eterna.
nós precisamos zelar por ela, buscar, não nos acomodar e buscar o Senhor de maneira corajosa mesmo. Então, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu quero pedir a você que se inscreva no canal, que você divulgue o canal se você gostou, que você dê o seu like se você gostou e que você compartilhe, porque assim você está colaborando com a obra do Senhor e pregue a palavra do Senhor, não se detenha, porque o Senhor quer abençoar a todos nós. Eu fico por aqui, né? E me despeço a todos com um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.